Olá pessoal, meu nome é Sérgio Silva e eu falo sobre mudança comportamental. Mudança comportamental é o processo pelo qual o indivíduo passa de um ponto A, para sair de um ponto A para chegar no ponto B. Muitas vezes uma pessoa fracassa para fazer uma mudança comportamental porque ela não está ciente de que ela tem que passar por um processo, de que não é uma chave de liga e desliga. Quando você imagina que mudar o comportamento é apenas você apertar o interruptor e você liga e desliga a chave e você muda, na grande maioria das vezes você acaba fracassando. Então eu falo sobre isso, mudança comportamental, o processo pelo qual a pessoa passa para sair de um comportamento A para um comportamento B. E também falo sobre as técnicas que vão dar suporte para você fazer essa mudança. Então, o tema de hoje específico é sobre: você pensa com a cabeça ou você pensa com a barriga? O que isso significa? O que eu quero dizer é o seguinte: a grande maioria das vezes a gente toma uma decisão influenciada fortemente pelo emocional. A gente pensa e toma uma decisão influenciada pelo emocional. Vou dar um exemplo básico. Você vive pensando que tem que fazer uma dieta. E você pensa, e um belo dia você se vê gordo ou gorda, põe a calça, põe a roupa e não entra. Aí você vai e fala: vou começar amanhã mesmo. O que aconteceu? Você agiu pelo emocional, você agiu pelo impulso. Só que você não planejou como que essa nova rotina vai entrar já na sua rotina diária. Como que isso vai influenciar na sua rotina diária. Como que você vai poder implementar isso. Uma outra coisa que tem que se levar em conta nesse processo de tomada de decisão para você começar a fazer uma mudança é que a grande maioria das decisões, isso eu já falei, estou repetindo, é tomado é influenciada pela parte emocional. E como que funciona o cérebro? Para a gente poder entender melhor como que essas decisões são tomadas. Então, eu não vou falar detalhadamente sobre isso, até porque eu não sou especialista. Mas eu vou falar de uma maneira simples. O cérebro ele é formado em 3 partes. A primeira parte é a parte reptiliana. Ela foi formada junto com os répteis. A segunda, essa parte ela é responsável por funções elementares do corpo, como batimento cardíaco, respiração. São coisas que a gente não pensa para que o corpo execute. A segunda parte do cérebro é a parte que foi formada com o surgimento dos mamíferos. É onde estão as emoções e as memórias. Essa parte onde estão as emoções e as memórias é a parte que influencia fortemente a terceira parte, que é a parte onde a gente toma as decisões, que é a parte racional. Então, normalmente a gente pensa, e por uma questão emocional, a gente toma uma decisão. Esse é um grande segredo para que a gente possa tomar uma decisão de começar uma atividade física, ou uma dieta, ou uma mudança de comportamento qualquer. Então, como que a gente faz para começar, então, a tomar decisões não influenciadas pelo emocional somente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a colocar no nosso cérebro, na parte emocional do nosso cérebro, nessa parte que é o sistema límbico, a gente tem que começar a colocar memórias e emoções positivas relacionadas a essa mudança que a gente quer fazer. Então, se você está com o comportamento A e você quer chegar no comportamento B, começa a pensar coisas positivas relacionadas aos benefícios que você vai obter com o comportamento B. Por exemplo, não fica pensando: eu tenho que emagrecer 5 quilos, Não é isso. Você tem que pensar em todos os benefícios, em tudo que pode te trazer de bom se você emagrecer 5 quilos. Os benefícios de uma transformação são maiores do que os resultados físicos, resultados aparentes. Então começa a pensar em todos os benefícios, em tudo que vai mudar na sua vida quando você fazer essa mudança na sua vida.
Isso vai te ajudar a mudar o que está programado nesse seu cérebro mamífero, no sistema límbico, e além de tudo vai te dar mais foco, de você não ficar pensando, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que comer isso. Você não tem que pensar nisso, você tem que pensar nos benefícios que você vai conseguir quando você sair do comportamento A ou da situação A para a situação B. Uma outra coisa que a gente pode fazer para poder mudar o que está nesse nosso cérebro mamífero, nesse sistema límbico, nas memórias, o que a gente tem que fazer é muito simples. Primeiro, aceitar que a gente tem crenças e que a gente tem crenças ou programações, como você quiser chamar, nesse cérebro mamífero e memórias aqui que nos impedem de conseguir mudar. Então, se você já está consciente dos benefícios que a mudança vai te trazer, e se você quer mudar de fato, mas não consegue, então provavelmente você tem crenças limitantes a respeito dessa mudança. Eu vou dar um exemplo para você. Se você estiver andando na rua e você vê, você olha para o lado, tem um parque, e você, igual agora, nesse horário aqui, você olha e vê um parque, e nesse parque tem uma pessoa caminhando ou fazendo atividade física, e você olha na calçada, e você olha na rua, você está na calçada e você olha na rua, tem uma pessoa parada no farol com um carro, essa pessoa está de gravata, com uma roupa social, o seu cérebro vai interpretar essa pessoa que está no carro, no farol, de gravata, como uma pessoa de sucesso. Tô vendo aqui, Suelen Dias, perdi 14 quilos em 2 anos, porém comecei não consegui ler tudo, tá? Então, depois a gente comenta sobre isso, tá, Suelen? Depois eu vou deixar meu e-mail e as pessoas que estiverem interessadas sobre o processo de mudança. Eu vou repetir porque talvez quando eu falei algumas pessoas não estavam aqui. Meu nome é Sérgio Silva e eu falo sobre processo de mudança. O processo de mudança não é um interruptor que você liga e desliga e você muda. O processo de mudança ele tem fases e ele é suportado por técnicas que te ajudam a sair de um comportamento A para um comportamento B. Então é muito importante o indivíduo que quer mudar saber disso, porque quando ele não está ciente que a mudança é um processo, que ele deve passar por determinadas fases e que existem técnicas que podem ajudar ele nisso, normalmente o que acontece com a pessoa? Ela desiste, ela falha porque ela encontra muitas dificuldades. E o que acontece quando a pessoa falha? Pode acontecer duas coisas. Ela pode interpretar isso de uma maneira positiva. Aí o que ela faz? Ela guarda no cérebro mamífero dela, que eu já expliquei aqui como que é o cérebro, né? Para quem não sabe, a gente tem 3 cérebros: reptiliano, o mamífero e o frontal, onde a gente toma as decisões, o mamífero, onde está a parte emocional e as memórias. Então, quando você fracassa em alguma coisa, especificamente que eu estou falando aqui de dieta, quando você começa a fazer uma dieta, uma atividade física e você fracassa, você interpreta isso de alguma forma. Essa forma pode ser positiva ou negativa. Quando você faz isso, você coloca isso no seu cérebro, na sua memória, e isso fica sendo uma emoção negativa, associado a essa mudança. Se você faz isso muitas vezes, você vai aumentando uma barrinha, que a barrinha não é a barrinha do fracasso, mas é de como você interpreta o fracasso. E essa barrinha, ela vai fortalecendo essa imagem negativa que você tem da mudança. Você começa a achar que a mudança não é para você, que você não consegue e que é muito difícil fazer. Então, você desiste, você se aceita da forma que é e você resolve não mudar, tá? Então, eu abri um parênteses aqui, mas eu estava falando exatamente de como que você consegue mudar o que está te influenciando a tomar decisões emocionais, né? Eu expliquei que as decisões são em grande parte, aliás, em quase 100% é influenciado pelo cérebro mamífero, que é o sistema límbico. Ele influencia a parte frontal, que é onde a gente toma as decisões. Por isso que muitas vezes a gente toma a decisão de fazer uma dieta, ou perder, ou ir à academia, quando você põe uma calça e a calça não entra, tá? Eu tô vendo aqui
PA Trindade, por que decisões? Eu não entendi. Tá? Eu não entendi a sua pergunta, se você puder explicar um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para você mudar o que está nesse seu... exatamente isso aqui, ó. Tô vendo ego e superego, tem a ver com isso, tá? O ego, na verdade, assim, o ego e o superego, aí entra numa outra questão, mas entra na questão da sombra, né? Que é falado, tudo aquilo que você não aceita na sua vida, você vai formando um outro ego, né? Então, uma coisa que você não consegue lidar. Então, vamos supor, você não conseguiu lidar, você não conseguiu se transformar numa pessoa que você quer. Você começa a jogar essas dificuldades debaixo do tapete. E isso vai formando uma sujeirinha. Esse debaixo do tapete que a gente vai colocando, a gente pode chamar, entender ele como esse cérebro mamífero onde estão as memórias. Você coloca essa sujeira debaixo do tapete e você vai formando um outro ego, uma outra pessoa ali dentro, tá? Então, voltando, eu não sou especialista nisso, tá bom? Eu só tô, esse não é meu foco, tá? Mas, voltando então, como a gente pode tomar as decisões? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encher o copo com água limpa. Se o copo está sujo, né, quem não conhece, a história é assim. Se o copo está sujo, você tem que colocar água limpa para a água suja sair e ficar água limpa. Quando você começa a colocar bons pensamentos e emoções relacionados a essa mudança que você quer fazer, isso começa a ficar na sua memória e começa a substituir aquelas memórias negativas. E quando você muda, e quando você tenta mudar, o que acontece? Você tem muito mais facilidade para fazer essa mudança. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu dei o exemplo de quando você vê na rua uma pessoa, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, uma pessoa fazendo Cooper e uma pessoa no farol, no carro parado de gravata. O seu cérebro vai associar que quem está correndo na rua tem menos sucesso do que quem está dirigindo o carro, certo? É uma coisa automática. Mas por quê? Porque isso é uma crença limitante que você tem, de que ser saudável, ser bonito, fazer atividade física e fazer dieta compete com o fato de você ter sucesso na sua vida profissional. Então, como que você quer muito ter sucesso e você acha que ter saúde física, mental, compete com o fato de você ter sucesso, que é trabalhar, e essas imagens remetem a isso, você entra num processo de autossabotagem. Então, por isso, muitas vezes a pessoa fala assim, eu comecei a academia, mas não tive tempo, porque eu tive que trabalhar muito, tive que viajar. E toda vez que você começa a racionalizar sobre um comportamento que você deixou de fazer, que você sabe que deveria fazer, mas deixou de fazer, quando você racionaliza sobre isso, você está, na verdade, arranjando desculpas para isso. Então, o processo de racionalização na verdade, nada mais é do que você arranjar desculpas. As desculpas podem ser realmente motivos que justificam, mas na grande maioria das vezes não são. Não são motivos que justificam. Obrigado, Ale! Valeu, Ale! Obrigado, hein? Alexandre aqui vendo a gente. Eu queria dar uma dica para vocês. Quem quiser saber mais sobre dieta, alimentação saudável, esse assunto, entra no site do Alexandre, que é chegadedieta.com.br. Lá tem dicas maravilhosas, não sobre dieta, mas sobre como a nova forma, a nova nutrição, a forma de você se alimentar corretamente. Então, seguindo aqui, você tem que colocar novos pensamentos nesse seu cérebro, de forma que ele vai começar a influenciar nas suas decisões racionais. Uma outra coisa muito importante que você tem que fazer é o seguinte: você tem que eliminar a sujeira que está lá. Você tem que tirar a sujeira. Você não consegue fazer muitas coisas se tiver sujeira lá nesse seu cérebro mamífero, certo? Então você tem que fazer o seguinte: você tem que, primeiro, se você já sabe dos benefícios que pode te trazer a mudança, no caso, uma alimentação saudável e atividade física, e se você sabe que
quer muito fazer isso e não consegue, sabe dos benefícios, quer muito fazer isso, já tentou e não conseguiu, então você tem realmente crenças limitantes, coisas que te levam a um processo de autossabotagem, tá? Então, você tem que aceitar que você tem crenças limitantes em relação a isso. Por exemplo, ter sucesso profissional e fazer atividade física e fazer uma dieta, uma coisa compete com a outra. Isso é uma crença limitante para você. Então você tem que tirar isso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que aceitar que você tem crenças limitantes, certo? Todos nós temos, embora a gente não saiba, a grande maioria das crenças a gente não saiba, mas você tem que aceitar que você tem essas crenças limitantes em relação a esse assunto e você tem que identificar quais são essas crenças. E essa é uma parte muito difícil, de você identificar quais são essas crenças limitantes. E o terceiro passo, você tem que eliminar elas. Pessoal, obviamente eu não vou conseguir falar aqui nesse vídeo, tá? Detalhadamente sobre como você aceitar, como você identificar e como você eliminar. Eu vou fazer vários vídeos depois desse, explicando, eu vou passar para vocês o mapa da transformação. Eu já expliquei aqui, então eu vou me apresentar de novo, talvez tenha saído pessoas e tenha entrado pessoas. Meu nome é Sérgio Silva, eu falo sobre mudança comportamental e eu explico que mudança comportamental é um processo pelo qual o indivíduo passa para sair de um comportamento A para um comportamento B. E não um interruptor onde você aperta uma chave e você muda o seu comportamento. As pessoas geralmente falham em mudar o comportamento porque elas acham que mudar o comportamento é apertar um interruptor. Então eu vou fazer dieta em janeiro. Começa a fazer dieta. Não é assim. Não é assim, gente, tá? Então, mudança comportamental é um processo. Existem técnicas por trás desse processo que vão te ajudar a seguir esse caminho, tá bom? Então, os vídeos que eu vou gravar são todos falando sobre mudança comportamental, especificamente relacionados a você implementar uma rotina de atividade física para você e você mudar o hábito alimentar, tá? Então, resumindo tudo que eu falei aqui, para quem está chegando agora, eu falei o seguinte, que para você fazer que a gente toma decisões, na grande maioria das vezes, influenciado pela parte emocional. A gente pensa e de repente a gente vai colocar uma calça, a calça está apertada e a gente resolve fazer uma dieta, tá? Ou então você faz uma compra no impulso. Então pode ser várias coisas que você toma uma decisão relacionada à parte emocional. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que educar o nosso cérebro na parte emocional. Então o cérebro tem três partes. Uma parte que é o cérebro reptiliano, onde estão as funções básicas do corpo. Uma parte que é o cérebro mamífero, que também é chamado sistema límbico, onde estão as emoções e onde estão as memórias. O segredo está aqui. Você tem que colocar emoções e memórias positivas aqui relacionadas à sua mudança, para que você consiga influenciar o seu cérebro racional a tomar decisões melhores para você. Porque se você tem emoções negativas relacionadas, por exemplo, à dieta, fazer atividade física, você, por mais que você queira, uma hora você vai se auto-sabotar e não vai conseguir fazer. Então, a mensagem era essa. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês. Eu vou detalhar cada passo da mudança depois e vou explicar também melhor como que você identifica essas crenças limitantes e como que você retira as crenças limitantes para você conseguir implementar uma mudança na sua vida. E eu gostaria o seguinte, eu quero agradecer porque hoje teve bastante gente que entrou aqui e saiu, então eu queria agradecer muito as pessoas que entraram e assistiram, quem está assistindo desde o começo, muito obrigado, para quem deu o coraçãozinho, muito obrigado, se vocês puderem dar coraçãozinho, eu gosto muito do coraçãozinho também, muito obrigado, e quero falar para vocês o seguinte, vamos mudar, certo? Mas para mudar, a gente tem que passar por um processo. Então, quem está querendo agora fazer uma mudança... você tem uma pergunta? Serg 1406, tenho uma pergunta, irmão. Pode fazer a pergunta. Enquanto eu estou falando aqui, pode fazer. Então, manda um e-mail para mim, tá? Manda um e-mail para mim,
que eu quero saber qual a mudança que você quer fazer na sua vida. Eu quero saber qual a mudança que você quer fazer. E eu quero saber se você já tentou, se você conseguiu ou não, tá? Quantas vezes você tentou e não conseguiu. Por quê? Porque eu vou gravar os próximos vídeos dentro desse processo de mudança e eu quero direcionar os vídeos para os problemas que vocês têm, tá? Então, eu tenho Face sim, eu tenho Face. Me manda um e-mail, Tans. Me manda um e-mail, Tans, anota por favor. Me manda um e-mail que eu te mando o meu Face, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta. Hermano, mi nacionalidade peruana, puedo comprar uma propriedade em Brasil? E você pode comprar uma propriedade no Brasil? Eu não entendi se você está querendo comprar uma propriedade no Brasil? Olha, eu não sei assim. Eu acredito que você pode comprar uma propriedade no Brasil, sim. Sim, sim. Acredito que você pode comprar sim uma propriedade no Brasil. Pode. Bom, aí eu quero deixar aqui então o meu e-mail para vocês me mandarem. Manda no assunto mudança comportamental e escreve quantas vezes, se você já tentou ou não, e quantas vezes você não conseguiu, tá? E aí eu quero fazer vídeos para vocês específicos relacionados a esse assunto. Sim, como estrangeiro. Sim, eu acredito que você pode comprar como estrangeiro. Eu não sei qual que é o processo. Não conheço realmente o processo, mas eu acho que você pode. Tem um problema crônico no tornozelo que me impede de fazer exercícios. Jack 89. Sim, então você tem um problema no tornozelo. Agora, por que você tem esse problema no tornozelo? O que te fez ter esse problema no tornozelo? E esse problema é irreversível? Você não consegue mudar esse problema? Então, se não tem solução, então solucionado está. Mas me faz o seguinte, porque eu já estou há bastante tempo aqui e eu tenho outro compromisso agora. Anota meu e-mail, por favor, e manda um e-mail para mim. É sergioalvesdasilva@gmail.com, tá? É meu e-mail particular. Anota aí, por favor. Eu vou repetir. Quem não puder anotar agora, alguém pode escrever, por favor, o meu e-mail aí? É sergioalvesdasilva@gmail.com. Quem não conseguir anotar agora, pode entrar no vídeo depois e ver, tá? Então eu gostaria de agradecer a Sérgio Alves da Silva, @gmail, @tans, @gmail, tá? Isso mesmo, obrigado. Doblezeta, isso aí, Doblezeta, Zicalim, é isso aí. Sérgio Alves da Silva, @gmail.com, tá? Eu quero agradecer muito obrigado a vocês. E, por favor, me manda um e-mail que eu quero fazer vídeos relacionados às dificuldades de vocês para esse processo de mudança. E nós vamos detalhar nos próximos vídeos, ponto a ponto disso que eu falei, tá, gente? Porque o tema é bem profundo, tá? É bastante conteúdo, então não dá para falar tudo aqui. Então eu quero agradecer, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.